Olá, amados, queridos e queridas, graça e paz nesse dia seja contigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós finalizamos a nossa série a respeito do jejum, que foi maravilhosa, 21 episódios a respeito do jejum. Se você deixou de assistir algum, é só voltar lá na playlist jejum, que você terá acesso a todos os episódios a respeito desse assunto. E hoje, como eu anunciei, estaríamos dando início a 7 episódios a respeito da oração, onde nós vamos analisar a questão da oração, porque o jejum e a oração são armas letais no mundo espiritual contra o inimigo e a nosso favor. Então nós precisamos entender os diversos tipos de oração. Geralmente as pessoas pegam todos os tipos de oração, tais como intercessão, clamor, e joga tudo no mesmo saco e chama tudo isso de oração. Só que existe diferença entre um e outro tipo de oração. É isso que nós vamos tratar neste episódio que está começando. Só que ao invés de começar falando de oração hoje, eu quero começar falando a respeito de discernimento de espíritos. Para fazermos uma oração eficaz, nós precisamos do dom de discernimento de espíritos. E rapidamente é sobre isso que eu quero falar, e aí nós vamos entrar na nossa série sobre oração e vai ser uma bênção. Então não perca, nos próximos 7 ou 8 dias, não perca nenhum conteúdo aqui no canal, você vai ser muito edificado, muito edificada. A propósito, eu sou o pastor Antônio Cirilo e este é o meu canal no YouTube. Você que está visitando, chegando aqui pela primeira vez ou que ainda não se inscreveu, por favor, clica nesse botão vermelho abaixo do vídeo. A inscrição é gratuita. Todo o conteúdo aqui é gratuito porque é patrocinado pelos membros do canal, pelos membros apoiadores do canal e também pelos ofertantes, as ovelhas queridas que ofertam no nosso ministério aqui, que fazem o curso bíblico 7RVP, que participam dos nossos congressos, viagem de Israel. Todo mundo patrocina tudo isso aqui. Todas as informações a respeito de tudo isso que eu disse está no link de internet lá na descrição deste vídeo. Depois você dá uma visitada lá. Nós vamos mergulhar hoje nesse tema crucial para a nossa caminhada espiritual, que é o dom de discernir espíritos. O nosso querido apóstolo João, ele escreve o seguinte: Amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então já começamos com essa advertência: não creia em qualquer espírito. Não creia em qualquer espírito, em qualquer palavra, mas prove se os espíritos são de Deus. Então o dom de discernimento de espírito é importante. Sem esse dom você não consegue fazer uma oração eficaz. Você fica tentando, mas quando você tem o discernimento de espíritos, você ora de forma eficaz, como uma espada cortante. Você usa a palavra de Deus exatamente naquela situação. O que é o dom de discernir espíritos? O dom de discernir espíritos, ele é uma ferramenta poderosa, como eu disse, dada por Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, está escrito, abre aspas, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso, fecha aspas. E lá em 1 Coríntios 12, 10 está escrito, abre aspas, a outro discernimento de espíritos, fecha aspas. O discernimento de espíritos, querido, ele é uma visão espiritual no meio de um mundo cego, de um mundo de escuridão. Escreve aí para mim nos comentários a seguinte frase: o discernimento de espíritos é a visão espiritual em um mundo cego. Vamos, por favor, escreve para mim. Você também pode printar essa frase e colocar lá nos seus stories marcando PR Antônio Cirilo, que nós vamos repostar o seu post. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, está escrito, abre aspas, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, tá, gente? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Fecha aspas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele discerniu aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem lá na cidade de Filipos. Está escrito, abre aspas, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Fecha aspas. Então a gente percebe aqui que tinha uma jovem no meio da praça, debaixo de um demônio, de um espírito de adivinhação, debaixo de um espírito de cartomancia, de adivinhação. E aquilo ali não era de Deus, era um demônio. E aquilo dava lucro para os donos daquela moça, né? Ela era uma escrava, pelo visto. E o apóstolo Paulo, com seu companheiro de viagem, né, o Silas, estavam indo lá para a beira daquele rio orar, conforme está registrado lá em Atos. Então, todas as vezes que Paulo passava por aquela praça, o espírito de adivinhação sobre aquela jovem julgava as cartinhas, julgava os feijãozinhos ali, os ossinhos, né? E dizia: esses homens são homens de Deus, né? Dava uma elogiada, dava uma maciada assim no ego. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o espírito imundo e ele saiu da menina e ela não conseguia mais adivinhar. Tremendo isso, né, gente? Mas ele teve um discernimento de espíritos ali. O João Calvino, ele teve uma frase muito famosa que dizia assim, abre aspas para o Calvino: o coração humano é uma fábrica de ídolos, fecha aspas. Então, o ser humano ele é facilmente enganado, né? Nós somos enganados facilmente. Então, nós precisamos lutar essa guerra não com as nossas capacidades naturais. Nós precisamos dessa capacidade espiritual, que é o dom de discernimento de espíritos. Como que o apóstolo Paulo descobriu que era um demônio sobre aquela menina? Não foi o apóstolo Paulo, foi o Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Então, meu irmão, minha irmã, não será você, não será o Antônio Cirilo. Será o Espírito Santo sobre o Antônio Cirilo, será o Espírito Santo sobre a sua vida. O que isso causa em nós? Causa uma dependência do Espírito Santo. Toda vez que nós lidarmos com a situação, nós precisamos, então, buscar uma orientação daquele que sabe, que é o Espírito Santo. Porque, meu irmão, minha irmã, demônios são espíritos. Anjos também são espíritos, não apenas demônios. Mas não somente anjos e demônios são espíritos. Os seres humanos também são espíritos. Então a gente precisa discernir, ter discernimento de espírito, até para fazer um negócio, para relacionar com a pessoa. Nós precisamos de acreditar naquilo que o Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos do dom de discernimento de espíritos. Você pode perceber que mesmo no ramo dos negócios, uma pessoa maligna, ela evita fazer negócio diretamente com outra pessoa. Ela manipula outros seres humanos que não conhecem a verdadeira estrutura do negócio dela, não conhecem as mentiras, não conhecem os entraves, e ela comissiona aquela pessoa para ir em seu lugar, falar em nome dela, porque se ela for pessoalmente, ela será descoberta, porque existe o dom de discernimento de espíritos. Nós temos um dom natural de perceber as coisas, principalmente as mulheres. Aqui a gente tem que dar o braço a torcer, né? As mulheres têm um sentido mais aguçado, mas além do dom natural, tem o discernimento de espírito. Nós podemos contar com o Espírito Santo para discernir as pessoas. Então, às vezes você está envolvido num negócio, né? E eu aprendi isso a duras penas. Por mais bacana que seja uma pessoa, nós precisamos confiar na direção do Espírito Santo, sempre estar perguntando ao Espírito Santo em nome de Jesus. Aconteceu, alguém deu uma palavra, uma profecia, nós precisamos julgar essa profecia. Nós não julgamos os profetas. Não se trata de fazer juízo de valor sobre a pessoa que está profetizando, mas nós precisamos pedir confirmação do Espírito Santo, nós precisamos discernir se aquela palavra vem ou não vem de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos de quem? Precisamos de Deus. Precisamos que Ele nos fale. E o segundo ponto que eu quero abordar com você é o seguinte, a importância desse discernimento espiritual na nossa vida diária. O discernimento, ele é vital para nós evitarmos essas armadilhas espirituais. Como está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, mentiras. Amém? Escreve para mim aí nos comentários. Sem discernimento de espíritos, navegamos em águas perigosas. Sem discernimento de espíritos, navegamos em águas perigosas. Escreve para mim nos comentários e printa também essa tela e posta lá nas suas redes sociais. Sem discernimento de espíritos, navegamos em águas perigosas. O nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele discerniu o espírito de Natanael. Abre aspas.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: ele é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Fecha aspas. Jesus discerniu o espírito de Natanael, Jesus discerniu o espírito de Judas, Jesus discerniu o espírito dos seus discípulos como seres humanos. Nós não estamos falando somente de discernimento de demônios e anjos, estamos falando também de discernir pessoas. Você, esposa, você sabe quando o teu marido não está bem. Isso é um discernimento do espírito humano. Você vai lá e Deus te dá as ferramentas espirituais de consertar aquela relação, de consertar a alma daquele homem. Você também, que é esposo conectado com a sua mulher, você sabe que quando algo nela não está bem. Você sabe quando algo na vida de um filho não está bem. É um certo discernimento de espírito, é um discernimento de espírito humano. Nós precisamos de entender que o mundo ele é espiritual. Tudo que existe no natural também existe no mundo espiritual, existe no mundo invisível, mas real. Até a cadeira que você senta, antes dela existir fisicamente, uma pessoa viu a cadeira, desenhou, deu para alguém construir. Ela, antes de existir no mundo natural, a cadeira que você se assenta, ela existiu no mundo invisível, no mundo intangível. Mas tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo, antes de se tornar tangível, material, existiu em um plano espiritual. Tudo aqui reflete o espiritual. Então a gente precisa confiar mais no Espírito Santo, no sentido de discernir os espíritos. Uma frase muito interessante da Aimee Semple McPherson, ela dizia o seguinte, abre aspas: o Espírito Santo tem sempre algo a dizer a todos que estão sempre dispostos a ouvir. O Espírito Santo tem sempre algo a dizer àqueles que estão sempre dispostos a ouvir. Aimee Semple McPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Terceiro ponto, Pastor Cirilo, como desenvolver o dom de discernir espíritos? O desenvolvimento desse dom, meus irmãos, ele vem através da mesma maneira que você desenvolve qualquer outro dom, através da intimidade com Deus, da intimidade com o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, ele foi muito claro ao dizer, abre aspas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, fecha aspas. Escreve para mim aí nos comentários. O discernimento de espíritos cresce na terra fértil da comunhão com Deus. O discernimento de espíritos cresce na terra fértil da comunhão com Deus. Um exemplo bíblico disso é o rei Salomão pedindo discernimento a Deus. Abre aspas, dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Fecha aspas. O Smith Wigglesworth, um grande pregador britânico, ele diz o seguinte, abre aspas, eu prefiro estar em comunhão com Deus do que estar em qualquer outro lugar do mundo, fecha aspas. Esse irmão, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele foi um grande homem de Deus na história da igreja moderna. Smith Wigglesworth. Concluindo então, queridos, o dom de discernir espíritos, ele é mais do que uma habilidade natural, ele passa por uma habilidade natural, mas ele é muito mais do que isso. E ele é também uma necessidade na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos desse dom. O discernimento de espíritos é uma bússola espiritual em um mundo que está em constantes mudanças, Em relacionamentos humanos, onde as pessoas estão sempre procurando enganar as outras. Nós precisamos de ter discernimento de espíritos para discernir demônios, anjos e também espíritos humanos. Então é isso aí. Amanhã nós vamos falar mais a respeito da oração, vamos começar o nosso assunto a respeito da oração propriamente dita. Porém, hoje eu quis trazer esse assunto para criar dentro de você um desejo, para criar dentro de você um clamor ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, eu preciso desse dom, eu preciso aprender a discernir anjos, demônios, homens e mulheres, crianças, eu preciso discernir até a mim mesmo. E eu preciso do teu Espírito Santo, porque você também é um espírito, você precisa discernir seus próprios sentimentos e emoções
em nome de Jesus, que você receba essa clareza. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Só lembrando para você que ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever antes de sair aqui do canal, clicar no botão vermelho e se inscrever gratuitamente aqui no canal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, Pai Santo, Pai maravilhoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos em Tua presença neste dia. Nós depositamos a nossa vida no Teu altar nesse dia, clamando por discernimento. Assim como o Teu Espírito Santo deu discernimento a Salomão, assim como, meu Deus, o Teu Espírito Santo, ele vem com um dom especial de discernimento de espírito sobre a igreja. E nós somos a Tua igreja. A Tua palavra diz que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada pessoa visando um fim proveitoso. Eu te peço neste dia, me dê o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, para que eu possa fazer orações eficazes, para que eu possa, Senhor, fazer negócios rentáveis, para que eu possa, Senhor, resolver aquela parada lá dentro da minha família, aquela confusão lá dentro da minha família. Senhor, confusão não se resolve com confrontos. Confusão se resolve com inteligência espiritual, com discernimento do mundo espiritual. E eu te peço, Senhor, dá-me discernimento de espíritos. Senhor Deus, me ajuda a entender esse dom, me ajuda a operar a me render a esse dom de discernimento de espíritos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus e Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, eu coloco as minhas coisas diante de Ti, eu coloco tudo que eu represento diante de Ti e te peço, passa em revista tudo, Senhor. Passa em revista para que eu possa discernir entre o bem e o mal em todas as circunstâncias e situações, em nome de Jesus. Pai, nós lembramos também nesta oração aqueles que sofrem de enfermidades e doenças. Traz cura agora, Senhor. Vai passando o bálsamo da cura, vai arrancando com a Tua mão essa enfermidade, essa doença, em nome de Jesus Cristo, e dá discernimento ao Teu Filho em como evitar esse mal, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós oramos pelos trabalhadores que estão desempregados, desalentados, desanimados. Deus, vem com força espiritual sobre eles. Dá discernimento, Deus, no momento da vida que eles estão vivendo agora e mostre a saída. Mostre, ó Pai, essa porta aberta nos céus, que eles possam subir e entrar em nome de Jesus Cristo. Mas fecha, Senhor, as portas abertas no inferno, que elas possam serem fechadas agora e também através do discernimento de espíritos, que o Teu filho e Tua filha evitem toda a porta que não vem do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas pessoas que se decepcionaram nessa vida, estão decepcionadas com outros seres humanos. Revela, Senhor, dá o discernimento de que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a unção do discernimento venha sobre o Teu filho, venha sobre a Tua filha, e que o Teu Espírito Santo nos leve a esse lugar seguro neste dia. Eu abençoo a vida do meu irmão nesse dia, abençoo a vida da minha irmã, em o nome de Jesus. Amém, queridos? E amanhã, se Deus permitir, nós começaremos com os nossos temas da oração, com o primeiro episódio a respeito da oração amanhã. Fica ligadinho aqui comigo, Deus abençoe, até a próxima.